Já são quase 5 meses de ataques de Israel ininterruptos à população na faixa de Gaza. A cada dia que passa, são reveladas atrocidades que nós nos espantamos. O número de pessoas mortas já atingiu 30 mil, grande maioria de civis, sendo que mais da metade crianças e de mulheres. Fora outros números assustadores, 85% da população de Gaza foi deslocada de suas casas. 70% de edifícios, casas, infraestrutura destruída. 17 mil órfãos. 8 mil pessoas desaparecidas. E a todo momento nas redes aparecem cenas horrorosas. E ontem, Israel conseguiu fazer com que nós chocássemos ainda com o que está acontecendo. As notícias iniciais da grande mídia é que as mortes, mais de 100, foram decorrentes do caos, do tumulto. E isso replicado pela mídia aqui, a mídia corporativa no Brasil, principalmente pela Globo, reproduzindo a fala do governo de Israel, que a turba, os famintos, poderiam atacar os soldados. E aí eles deram um tiro para cima. E aqui é um particular interessante. Quando é um fato que seria crítico à ação de Israel, a reprodução da mídia é do que diz o governo. Quando é o contrário, quando é dos palestinos, é segundo o Hamas, ou que precisa ser verificado. Essa linguagem está aí, essa narrativa, desde o dia 7 de outubro. Se vocês olharem a cena filmada por drones israelenses, a gente vê ali, parecem umas formiguinhas se mexendo. E é isso mesmo, a percepção de formigas. Começam a ser dedetizadas. Jogar os inseticidas, detetar essas formiguinhas que são pessoas. Isso é feito porque o soldado Zelensky, que está ali no terreno, tem a liberdade de matar. Não se conhece nenhuma punição pelo que tem acontecido, não só agora, mas no passado também. Tem a licença para matar. E de outro lado, o governo de Israel autoriza porque também ninguém o controla. Ontem o Biden deu uma declaração que vai verificar o que aconteceu. Não precisa verificar nada, é só não mandar arma para Israel. É o prenúncio de Rafah. Rafah tem lá mais ou menos 1.400.000 pessoas num cubículo, cercada. O que seria o golpe final. Aliás, esse é um dos motivos, entendo eu, pelos quais o presidente Lula fez aquele alerta. Um alerta que está ecoando, diga-se de passagem. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Lula foi criticado, muito mais internamente do que externamente, mas o fato é que o Lula, as palavras do Lula estão ressoando, e vão ressoar ainda mais. Da forma que está acontecendo também em Gaza, infelizmente, não é algo isolado. Por ocasião da guerra nos Balcãs, na Bósnia, houve massacres, mesmo nível. E alguns analistas notaram que, para além dos massacres, havia uma destruição sistemática da cidade, quanto modo de vida. Então deram o nome de urbicídio. Depois, essa palavra começou a ser aplicada também para a Palestina, em Jenin, em 2002. Israel entrou em Jenin, que está na Cisjordânia, uma força desproporcional, arrasando tudo, e Gaza é o maior exemplo disso. É um urbicídio, porque, além da morte das pessoas,
a destruição do seu modo de vida torna praticamente impossível a reconstrução. Obviamente que leva, né, ao genocídio, um tipo de genocídio, inclusive, eu diria, muito mais sofisticado, né, porque mesmo com cessar-fogo, outras mortes virão de forma gradativa, fome, doenças, toda sorte de questões que vêm a acometer a população palestina. Por isso, é preciso uma ação internacional urgente e que o presidente Lula seja ouvido cada vez mais. Numa nota dura, o governo do Brasil hoje condenou o governo de Israel no mesmo tom que o presidente Lula já o fez em outras ocasiões. E entre outras passagens, trechos dessa nota, destaco o momento onde o governo disse que o governo nominou, o governo Netanyahu, não tem qualquer limite ético, legal, humanitário nas ações militares que está empreendendo em Gaza. E nesse comunicado o governo exortou, cobrou providências urgentes em relação à tragédia de Gaza. E hoje o presidente Lula deverá se encontrar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que também tem tido uma posição muito firme, muito dura desde o início em relação a Israel. Pode ser esse o caminho para uma articulação da América do Sul, provavelmente da América Latina, em torno de um posicionamento contra as ações de Israel e pedindo cessar-fogo em Gaza. Alguns países, como a Argentina, obviamente não entrarão nisso, mas a grande maioria dos países da América Latina acredito que vai apoiar isso e confirmando a liderança do presidente Lula em relação a esse tema tão caro à comunidade internacional, que é o genocídio em Gaza.